coisa que vocês vão precisar fazer é estudar o que é uma árvore, né? A árvore tem uma definição formal dentro de teoria de grafos. Tá aqui, vocês vão passar o olho. Isso aqui que é uma árvore conexa, tem algumas fórmulas relacionadas à árvore que são muito importantes, tá? O que é profundidade, folha, nó interno, isso tu tem que saber, tá? O que é uma árvore binária, essa árvore binária, ela vai acompanhar o curso de computação até o final da vida de vocês, né? Enquanto o computador for binário, ela vai ser útil para vocês, então provavelmente para sempre. Árvore completa e árvore cheia tem uma diferença que precisa de tomar muito cuidado, então eu recomendo que vocês olhem com muito carinho, né? Aí os exercícios, um pouco de variações de árvore aqui, tem uma árvore B. Árvore é um tema muito extenso em computação, tá? Dá para fazer uma disciplina inteira falando de árvore. Por exemplo, para indexação de conteúdo, é muito famoso uma árvore de compressão de sufixos, né? Então, uma árvore famosa chamada árvore patrícia, que é uma patrícia não é ninguém específico, na verdade é uma sigla. Cada letra significa uma coisa, né? Que basicamente é uma árvore de compressão de sufixo para busca, tá? Deixa eu colocar aqui no chat, de repente aparece alguma coisa. Então, falei um pouquinho de árvore e representações de árvores aqui, tá? E aqui tem uns algoritmos de pré-ordem, pós-ordem e ordem simétrica. São algoritmos para percorrer a árvore, certo? Então, vou considerar que se precisar a gente volta aqui e fala deles, né? Falo como é que funciona. Eu fiz o teste de mesa aqui todo indexado direitinho, espero que vocês dêem uma olhada na aula gravada, tá? E aqui tem uma dicasinha bem interessante que pode ser útil aqui em relação à árvore simétrica. Mas vamos lá fazer a atividade, então. Para fazer a atividade eu vou, como de costume, vou rabiscar aqui no quadro. Né? Só enxerga esse tamanho de fonte. Vou aumentar um pouquinho aqui, que você vai considerar aqui. Vocês não falam nada mesmo. Aqui no chat, ver se falaram alguma coisa. Não. Tá, então vamos lá. Aqui eu tenho uma forma de representar a árvore no computador, tem várias formas. Uma forma é a forma de uma tabelinha, dois vetores ali, tá? Aonde as linhas representam os nós, e aí na tabela eu tenho dois elementos. Por que não está aparecendo minha caneta? Vai. Peraí que parou de funcionar qualquer coisa aqui. Foi. Pronto. Então, as linhas, como eu estava dizendo, as linhas representam os nós. E as duas colunas, eu tenho coluna filha esquerda e filha direita. Se eu não tenho filho à esquerda ou à direita, eu coloco 0. Então, desculpa. Desenhar essa árvore seria uma coisa mais ou menos assim. Nó 1 vai ser a raiz, é o primeiro nó, tá? O nó 1 tem um filho à esquerda, que é o nó 2. Mas não tem filho à direita. Não tem nada aqui à direita, tá? O nó 2 tem um filho à esquerda, que é o nó 5, e um à direita, que é o nó 3. Então, a esquerda, que é o nó 5, e a direita, que é o nó 3. Tá? O nó 3 tem um filho à direita, que é o nó 4. Certo? O nó 4 tem um filho à esquerda, que é o nó 8. O nó 5 tem um filho à direita, que é o nó 6.
O nó 6 também tem um filho à direita, que é o nó 7. E o nó 7 não tem filho, o nó 8 não tem filho, eles são chamados de folha, certo? Então tá aí desenhado a nossa árvore. Olha, deve ter apagado isso tudo. Por que não apagou? Pronto. Aqui não preciso não. Aqui está a nossa árvore. E aí eu quero percorrer essa árvore usando um algoritmo de pré-ordem, usando o algoritmo de pós-ordem, usando o algoritmo de ordem simétrica. Vamos vir aqui no algoritmo nos algoritmos, então, tá? Vamos começar com o... Eu vou fazer o seguinte, aqui eu tenho a explicação detalhada do teste de mesa. Eu vou considerar que vocês vão olhar isso aí, tá? Vão ver o vídeo com bastante calma e tentar refazer. E aí eu tenho todas as chamadas recursivas aqui explicadinhas de como funciona. Nesse momento eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar a mecânica do algoritmo, tá? O que seria a mecânica do algoritmo? Visualmente, como é que ele funciona? Aqui eu tenho a apresentação de como ele funciona computacionalmente, tá? E eu vou explicar aqui visualmente, né? Como é que é a mecânica mesmo do algoritmo. Então, funciona mais ou menos assim. Aqui eu tenho a função recursiva, né? Que vai... Uma função recursiva chamada pré-ordem. Quando eu coloco aqui árvore T, quando você vai indexar uma árvore, você precisa indexar, eu tenho que pensar que isso aqui é uma sequência de indexações, né? Eu vou indexar só o primeiro cara, que é a raiz. Porque do primeiro cara eu vou descendo e vou chegando até o final, vou chegando até as folhas da árvore, tá? Essa é a ideia. E a árvore é uma estrutura recursiva. Como assim uma estrutura recursiva? Qualquer subárvore também é uma árvore. Então, se eu cortar esse nó inicial aqui, se eu cortar o nó 1, daqui para baixo eu tenho uma árvore binária. Se eu cortar aqui embaixo, daqui para baixo eu tenho separação, eu tenho duas árvores binárias. E assim sucessivamente. Tá? Então, a primeira coisa que o algoritmo vai fazer vai ser escrever R, ou seja, vai escrever a raiz, nesse caso, escrever o nó 1, certo? E vou chamar um para todas as subárvores do nó 1. Então, eu vou chamar um para, nesse caso, o nó 1 só tem uma subárvore, que é o 2, certo? Que é o 2. E aí, então, eu chamei aqui e aí vou chamar de novo o mesmo algoritmo para esta subárvore 2. Então, esse algoritmo vai fazer o quê? Então, já imprimi aqui. Agora, esse algoritmo vai descer para essa subárvore e vai imprimir a raiz, 2. Agora, nesse para, eu vou chamar as subárvores abaixo do 2. Então, eu vou chamar a subárvore. Eu vou ter um para aqui com uma chamada pré-ordem do nó 5. Esse é um 5, não parece não, mas é um 5. Vou melhorar o 5 aqui. Do nó 5. E vou ter uma chamada pré-ordem do nó 3. O que acontece aqui, na verdade? Né? Isso aqui é uma chamada de um algoritmo, de uma função. Enquanto eu não resolver isso aqui, enquanto isso aqui eu não fizer tudo que tem aqui dentro... Eita, o que eu fiz? Enquanto eu não fizer tudo que tem aqui dentro, eu não posso descer para a linha de baixo. Não preciso concluir aqui primeiro para descer para a linha de baixo. Então, eu vou resolver toda essa subárvore aqui do nó 5. Enquanto eu resolvo esta subárvore do nó 3 fica esperando para ser resolvida. Ok? Então, como é que funciona? Aí, como é que vai funcionar, então? Sai do nó 2, lista subárvores. E aí eu tenho do 2 vai para o 5,
Do 5 desce, vai para o 6, certo? Vai para o 6. Do 6 desce e vai para o 7. Encerrou aqui, então esta subárvore, a partir do nó 5, está concluída. Faz hexágono. Então não tem mais nada para fazer. Só que esta subárvore do nó 3 está esperando para ser concluída aqui nessa chamada recursiva. Então aqui eu vou imprimir o nó 3, desce. Nó 4, desce. Nó 8, desce. Mecanicamente, qual é a ideia da mecânica por trás do algoritmo? Eu tenho uma árvore, eu vou imprimir a raiz e desce. Imprime a raiz e desce. Imprime a raiz e desce. Quando não dá mais para descer, eu volto e imprimo o outro lado da árvore. Basicamente é essa. Então, voltando aqui desde o começo. Voltando aqui desde o começo, como é que vai funcionar o processo? A chamada recursiva aqui vai ser do 1. Então, imprime a raiz e desce. Qual é abaixo do 1? Ah, só tem um lado. Então, imprime a raiz, que é o 2, e desce. O 2 tem dois lados, esquerda e direita. Eu desço sempre primeiro da esquerda para a direita. Então, vou para o nó 5. Imprime a raiz e desce. Nó 6, imprime a raiz e desce. Nó 7. Ah, eu não consigo mais descer, então eu volto. Volto até encontrar uma subárvore pendente. Então, do 7 eu volto, olho para o 6, não tem mais nada. Olho para o 5, não tem mais nada. Olho para o 2. Ah, o 2 foi para o lado do 3. Então, faltou aqui o 3, imprime, desce. 4 e 8. Está feito. Ok ou não? Pré-ordem. Beleza. Nada mesmo. Fala. Quem falou aí? Não, eu tinha falado que tá beleza. Beleza, então. Feito pré-ordem. Vamos agora para o pós-ordem. Pós-ordem. Pré-ordem tem explicação. Um outro tipo de explicação dele aqui na apresentação, tá? Vou pular a ordem simétrica, que ele é mais fácil, e vou falar do pós-ordem. Essa parte de grafos é bem interessante, assim, tem infinitas aplicações. Trabalho com isso, pesquisa todos os dias da minha vida, basicamente, tá? Então, eu posso ficar dias falando de aplicações de grafos. Então, vamos lá. Pós-ordem. Pós-ordem é o contrário. Repara, aqui, a última coisa que eu vou fazer em uma árvore é imprimir a raiz. Então, eu vou descer primeiro todas as possibilidades, vou empilhar toda a minha árvore em memória, para depois começar a imprimir a raiz. Certo? Então, vamos lá. Recebo a árvore. Recebe quem? Recebe a raiz. Nó 1. Vou marcar aqui. Recebe nó 1. O que vai fazer? Por enquanto, nada. Desce. Recebe nó 2. Tem duas árvores. Então, tem que descer para a esquerda e para a direita. Eu vou descer primeiro. Vou marcar aqui. Vai ficar muito pequeno. Vou descer primeiro para cá. E depois para cá. Tá? Então, vou descer para a esquerda para o nó 5. Então, o que eu faço nessa subárvore do nó 5? Nada, desce. Por enquanto, nada. Desce. Cheguei aqui embaixo no nó 7. Dá para descer mais? Não, não dá. Terminou a árvore aqui. Se eu já desci o máximo possível, eu imprimo a raiz desta subárvore. Professor, o nó 7, independente, ele é uma subárvore? Sim, é uma subárvore que só tem a raiz. Então, eu faço o quê? Eu não tenho mais nada para fazer. Não, para essa subárvore do nó 7, esse bloco aqui do para não vai existir.
Ele vai passar direto porque não tem nada. Então eu só vou imprimir a raiz. Eu venho aqui e imprimo o nó 7. O nó 6 eu já desci tudo que era possível. Então imprimo a raiz. Nó 6. Nó 5 eu já desci tudo que era possível. Imprime a raiz. Nó 5. Volta. Então concluí esta subárvore aqui. Está concluída. Certo? Marca. Cortar aqui, está concluída. Então, concluí esse lado de cá. Volto para o nó 2. A partir do nó 2 eu consigo descer para o outro lado agora. Então, vamos descer para o outro lado. Então, desço para o nó 3. Dá para descer mais? Dá. Desço para o nó 4, dá para descer mais, vai para o 8. O 8 não dá mais para descer. Então, imprime a raiz dessa subárvore, que é o próprio 8. 8. Concluiu o nó. Volta, o 4 não dá para descer mais, só tem um lado, imprime a raiz. Volta, o 3 só tem um lado, já desci, imprime a raiz. Concluí esta subárvore toda agora. Será que isso faz L também? Faz não. Concluí essa subárvore toda. A subárvore, a partir do 2, não dá para descer mais. Se eu já desci tudo que era possível aqui a partir do 2, a gente faz o quê? Imprime a raiz. Nó 2. Concluiu o nó 2, não dá para descer aqui para o outro lado do nó 1, porque não tem nada. No final, imprime a raiz, então. E aí conclui a impressão da árvore, a pesquisa na árvore. Ok ou não? Então, o pré-ordem imprime de cima para baixo, buscando de cima para baixo, e o pós-ordem de baixo para cima. Ok? Zero dúvidas, pelo jeito. Zero dúvidas, pelo jeito. Vamos para a ordem simétrica. Vou voltar aqui. Vou pegar aqui o algoritmo agora de ordem simétrica. O ordem simétrica ela tem uma característica mecânica bem curiosa. Peraí que eu não me perdi aqui nas teclas de atalho. Pronto. O ordem simétrica ele vai fazer o seguinte: ele vai imprimir toda a subárvore da esquerda, certo? Depois ele vai imprimir a raiz, depois todas as subárvores da direita. Esquece esse 1 aqui por enquanto, esse nó 1, e vamos pensar o seguinte. Pensa que eu vou começar a partir do nó 2. O que eu vou fazer? Eu vou imprimir todo esse lado de cá primeiro, vou percorrer imprimindo todo esse lado de cá primeiro. Quando aqui terminar, eu imprimo a raiz e depois eu vou para o outro lado. Ok ou não? Tudo bem? Essa é a ideia. Como isso é recursivo, eu tenho uma característica bem interessante. Vou chegar aqui bem para o cantinho e vou tentar mudar uma coisa aqui. Vou tentar redesenhar isso aqui. Vou fazer aqui o nó 1 bem aqui nesse canto. Puxar bem para cá o nó 2. Tá? Vou puxar bem para cá. Peraí, foi demais. O nó 3. Puxar bem para cá o nó 4. E bem aqui o nó 8. Então temos 5, 6, 7. Tá, peraí.
E aqui eu puxo. Aqui, tá mais ou menos. Qual é a ideia? Qual é a ideia dessa ordem simétrica? Teoricamente, pensa no seguinte: se eu venho para o filho à esquerda do A, todos os filhos a partir desse braço do A, desculpa, do 1, vocês nem estão vendo o mouse, a partir desse braço esquerdo do 1, todo mundo que está à esquerda do 1 tem que imprimir antes do 1, certo? Essa é a ideia. Então, quanto mais à esquerda, primeiro vai ser impresso. Então, antes de imprimir 1, eu vou andar para a esquerda. Antes de imprimir o 2, eu vou andar para a esquerda. Antes de imprimir o 5, eu vou andar para a esquerda. Opa, não tem ninguém aqui na esquerda do 5. Tá vazia aqui a esquerda do 5. Então, eu vou imprimir o 5 e vou caminhar para a direita do 5. Caminho para a direita do... Depois de imprimir o 5, eu caminho para a direita do 5. Depois eu caminho para a direita do... Olho para... Desculpa, vou para a direita do 6. Não tem ninguém aqui. Então, imprime o 6 e vou para o 7. Olho para a esquerda do 7. Não tem ninguém. Imprime o 7. Olho para a direita do 7. Não tem ninguém. Terminou aqui o 7. Terminei todo esse lado de cá. Volto, imprimo o 2 e desço para a direita do 2. E a partir do 3 eu sigo o mesmo processo. Essa é a ideia. Então, em forma de desenho, o que eu posso imaginar? Depois eu mostro um problema de ordenação onde isso aparece bem interessante. Eu vou imprimir da esquerda para a direita. Pensa que eu estou passando curvas de nível. Tá? Eita. Curvas de nível. Como que esse algoritmo imprime, então? A sequência de impressão dele vai ser 5, 6, 7, 2, 3, 8, 4, 1. Com o desenho da árvore, fica moleza ver isso aqui. Tá ok ou não? Tudo bem? Vou considerar que sim, deu para entender. Tá até baixo aqui meu áudio aqui. Deixa eu aumentar aqui o áudio aqui. Eu preciso permitir que... Não sei o que aconteceu. Aí eu vou aproveitar o momento, vou limpar aqui, tá? Vou limpar aqui e deixa eu ver se tem aqui o processo de construção de uma árvore de busca binária. Não, não tem. Está como exercício lá no livro. Espero que vocês deem uma olhada. Eu vou aproveitar para fazer um exercício do livro para mostrar um negócio bem legal para vocês aqui. Deixa eu abrir. Ah, fala sério. Tô com um probleminha com o mouse meio ruim. O botãozinho de rolar do mouse tá meio com vontade própria. Árvores, né? Árvores 5.1. Que no final tem a árvore no exercício, a árvore de construção. Método polonês de fazer conta também é uma árvore, é bem interessante, mas não é isso que eu estou interessado. Resultado... Por que ele é chamado assim? Porque, sei lá, porque eu acho que foi feito na Polônia, não sei não. Mas basicamente é o seguinte, se você constrói as expressões numéricas numa árvore. Estão vendo aqui? Que equação que vai ser essa aqui? Vai ser 2 mais x, o resultado disso aqui eu vou multiplicar por 4.
certo? É basicamente isso aqui. No caso, isso é percorrido daquela forma que Então ficaria desse a jeito. última que a gente acabou de ver, né? Isso. Da Não, esquerda, da esquerda. não, isso não tem nada a ver. Isso Ah, aqui tá, nada a ver? Ok. Não, tem nada a ver, não. Tá, tem nada a ver, não. Resultados de árvore. Vamos direto no exercício que fica mais fácil, mais interessante. Que aí a gente já pega um exercício para fazer. Cadê sequência de árvores? Tá aqui. Não. Cadê a montagem da árvore? Lista. Tabela. Não, percurso. Ué, gente, eu jurava que tinha exercício disso. Engraçado. Deve estar em outro lugar. Deixa eu pegar, então, as questões de prova que vai ter. Só se eu não coloquei também. Cadê as provas antigas? Sugestões. Solução. Não. Acho que nem está aparecendo aqui ainda. Solução, exercício. Provas antigas, capítulo 5. Tá aqui. Pós-ordem. Aqui. Construir a árvore binária de busca. Tá? Aqui eu nem coloquei o algoritmo de construção, né? Mas isso vai aparecer em algum lugar lá no capítulo do livro, não lembro exatamente aonde, mas vai aparecer lá para a gente. Então, vamos conversar sobre esse exercício aqui. Eu vou fazer só uma parte dele, tá? Vou fazer a construção da árvore e vou fazer a ordem simétrica só porque eu quero mostrar uma característica interessante aqui desses algoritmos de busca. Em árvore, no caso particular, a ordem simétrica. Então, vocês devem estar vendo aqui. Primeira coisa que eu quero é construir uma árvore binária de busca. Como é que eu construo uma árvore binária de busca? Eu vou... uma árvore de busca, ela pressupõe que eu tenho uma ordenação, tá? Eu preciso de ter uma ordenação. Se for número, ordem crescente, natural. Se for uma palavra, é ordem alfabética, também sem problema nenhum. E como é que funciona o processo? O primeiro nó é a raiz. Dali em diante, eu vou inserindo cada nó percorrendo o menor para a esquerda, o maior para a direita, até não encontrar ninguém. Na hora que eu não encontrar a posição para ele, eu vou lá e coloco o nó. Como assim? Deixa eu aumentar mais um cadinho isso aqui para garantir. Então, opa, aumentou demais. Então, o primeiro nó aqui é o nó 5. Né, da minha sequência. Eu quero construir uma árvore binária de busca da minha sequência. Para que eu vou fazer isso? Para no futuro, se eu for fazer uma pesquisa nesse conjunto de dados, eu poder fazer mais rápido. Basicamente é isso. Né? Você tem um conjunto de dados desordenados e eu quero arrumar ele de uma maneira que facilite minha busca várias vezes no futuro. Certo? Então, o primeiro nó aqui vai ser o nó 5. Primeiro nó é a raiz. O segundo nó a ser inserido é 8. Então, lembra, maior vai para a direita,
menor vai para a esquerda. O 8 é maior do que 5. Então, eu vou descer para a direita. Ah, não tem ninguém aqui na direita. Então, venho e coloco 8. Insiro 8. Passei pelo 8, vou para o próximo, 2. O 2 é menor do que o 5, então eu vou para a esquerda. Não tem ninguém, insere o 2, certo? Vou para o próximo, 12. 12, sempre de cima para baixo, tá? 12 é maior do que 5, vou para o 8. 12 é maior do que o 8, então se é maior eu vou para a direita. Não tem ninguém embaixo, eu coloco o 12. E vou para o próximo nó e começo de novo. 10. O 10 é maior do que o 5, vai para a direita. O 10 é maior do que o 8, vai para a direita. Desce. O 10 é menor do que o 12, vai para a esquerda. Ah, não tem ninguém. Então coloca o 10 aqui na posição dele. Certo? Beleza, passei pelo 10. O próximo é o 14. 14 é maior do que o 5, vai para a direita. 14 é maior do que o 12, maior que o 5, depois é maior do que o 8, depois é maior do que o 12. Vai para a direita, não tem ninguém, coloca o 14. Inseriu o 14. O próximo e último é o 9. O 9 é maior do que o 5, desce para o 8, é maior do que o 8, vai para o 12, é menor do que o 12, desce para o 10, é menor do que o 10, então desce para a esquerda, não tem ninguém, insere o 9 aqui. E aí eu transformei esse vetor, percorri o vetor, né, essa lista, transformando ele numa árvore binária de busca. Por que é chamada de árvore binária de busca? Agora vamos pegar essa árvore e vamos passar o algoritmo de ordem simétrica. Como é que funciona a ordem simétrica? Curva de nível. Né? Repara. 2, 5, 8, 9, 10, 12, 14. Está ordenado. Certo? Então, é interessante, né? Se eu posso combinar dois métodos para criar um algoritmo de ordenação. Então, eu tenho aqui uma lista desordenada, criei a minha árvore binária de busca, né? Depois, se eu aplicar o algoritmo de ordem simétrica, eu tenho a mesma lista agora ordenada. Essa é a questão interessante. Mas que... Qual outra utilidade dessa árvore binária de busca? Se eu for buscar várias vezes, fica muito mais rápido eu buscar dentro de uma árvore binária de busca do que numa lista. Essa árvore não está tão legal, mas se eu tiver uma árvore muito balanceada, como seria uma árvore balanceada? Com os nós divididinhos, deixa eu pegar aqui uma árvore balanceada. Aqui, por exemplo, essa aqui é uma árvore mais ou menos, uma árvore balanceada. Então, se eu for buscar um número dentro dessa sequenciazinha aqui, né, que tem 18, 20, 30, 55, 69, 65 e 72. Eu não vou pesquisar, eu vou pesquisar sempre começando da raiz. Eu quero pesquisar o 65. Se fosse uma lista sequencial, eu teria que olhar o 18, o 20, o 30, o 55 e o 65. Então, eu teria que olhar 1, 2, 3, 4, 5 comparações. Usando a árvore, eu olho para o meio, olho para a raiz. 55. O que eu estou pesquisando é maior, é o 65, então vai para a direita. 69. O 65 é menor, então vai para a esquerda. Achei. Eu faço duas comparações. Eu vou quebrando o meu problema ao meio. A taxa de comparação é
muito menor, a gente já viu isso. Essa taxa de comparação é logarítmica, que é a busca binária, né? A gente já estudou busca binária. Pessoal, tá ok ou não? Se eu fosse aplicar aqui, só por curiosidade, se eu for aplicar aqui o pós-ordem, a sequência vai ser pós-ordem. Primeiro a raiz, depois desce. Então, pós-ordem vai ser 5, desceu para a esquerda 2, aí desceu... Não, ao contrário, né? Pós-ordem, isso aqui é o pré-ordem. Pós-ordem vai ser 2, depois a raiz é a última coisa que eu imprimo. Então, 2, desce, 2. 9, 10, vai para o outro lado do 12 lá. 14, 12, sobe, vai para o 8 e 5. A raiz é a última coisa. No caso do pré-ordem, a raiz é a primeira coisa. Então, eu tenho 5, 2, 8, isso aqui é um 2, 8, 12, 10, 9 e 14. E termina. Ok, pessoal. Então, quando vocês participem, perguntam, melhor. Aí vocês não falam, eu nem sei mais qual era a piada desse kkkk aqui. Da pergunta da notação polonesa. Qual? Desculpa? De onde surgiu o nome notação polonesa? Ah, polonesa, tá. Eu pesquisei aqui, veio de um Jan Lubkiewicz, alguma coisa assim. Ele foi um professor de matemática lá da Polônia. E durante a Segunda Guerra ele participou do sistema de educação secreto. E usava esse método? Não, ele formulou esse método antes disso. Mas ele ficou mais conhecido por causa da resistência à Alemanha nazista. Não sabia dessa história, não. É, por isso que eu perguntei, né? Não, beleza, não sabia dessa história, não. Mas é interessante. É isso. Esses são algoritmos de percurso em grafo, tá? A teoria de grafo, ela é bem antes da computação, certo? Tem umas apresentações, eu acho que não faz parte da minha apresentação original. Eu já apresentei sobre teoria de grafos para representações. Um dos primeiros algoritmos de grafo foi o algoritmo de Tremolx, para poder sair de labirinto, para sair do labirinto. E aí ele propõe a saída do labirinto do Minotauro. Né? A ideia dele era propor... Deixa eu ver se está nesse... Eu acho que está em outra apresentação minha que eu já... Não queria o vídeo, queria o slide. Meu mouse não está ajudando. Não, aqui eu usei... Não coloquei essa aplicação, não. Mas está em alguma outra apresentação minha. Na curiosidade sobre o algoritmo de Tremolx. É isso, pessoal. Se não tiver mais perguntas, a gente encerra. Fica melhor quando vocês perguntam coisas. E aí o trabalho, assim, a prova vai ser sobre esse capítulo 5 e 6, e o trabalho vai ser a apresentação de alguns algoritmos que a gente ainda não viu, que vai aparecer lá no capítulo 6, tá? Essa é a questão. Mas uma coisa interessante é que o trabalho vão ser sobre algoritmos, apresentação de algoritmos. E aí, uma estratégia interessante que vocês podem usar é essa apresentação que eu fiz, uma das ferramentas, né? Esse tipo de apresentação, onde a gente faz as chamadas recursivas, assim, enfim. Vocês são livres para apresentar de outra maneira. De repente, vocês vão sugerir uma apresentação melhor do que essa. Espero. Se ninguém tiver mais para completar, a gente encerra. Tem mais nenhuma pergunta, não? Beleza, então, pessoal. Bom final de semana para vocês aí.
Igualmente. Falou, professor. Falou. Valeu, Ah, professor. pera aí, antes de você sair. Pera aí. Antes de você sair, vou fazer uma enquetezinha rápida. Pera. Só pra fazer uma pergunta. Já tá rolando um bate-papo no IFES de voltar às aulas, né, presenciais. Aí é dislike. Aí é o quê? Dislike. Dislike? Ah, tá, dislike. A princípio, vai voltar às aulas do tipo facultativo, tudo igual tá no estado, né? Porque os professores já estão vacinando, vão vacinar a segunda dose agora em agosto. Mas vocês não, né? Então, o ideal seria que todo mundo tivesse vacinado dentro das restrições da vacina, do tipo, vacina pode ser até 18 anos, todo mundo acima de 18 anos deveria estar vacinado. Aí eu queria saber se alguém teria interesse em voltar. Não. Fazer igual Sem a vacina, realmente não tem como. sem vacina, realmente, beleza, então. Sem Não. vacina não volta. Mesmo seguindo aqueles padrões de segurança sanitária e tudo mais. Negativo. Sem vacina não tem como não, professor. Beleza. Não, Mais só. por conta de quem mora comigo do que por minha conta mesmo. Imagino. Exatamente. Imagino. Tem. São muitas variantes aí para poder tomar cuidado. Entendo. Não, é só uma enquete. Não, eu ouvi a coordenação falando que nós seríamos convidados a ministrar aulas presenciais. Então, ainda é convidado, né? Então, não sei como é que vai ser mais para frente aí. Beleza? Então, a gente vai... Se eu souber algo, eu informo para vocês. Beleza. Obrigado, pessoal. Bom final de semana para vocês aí. Segue no estudo. Valeu. No estudo e no isolamento. Valeu pra vocês. Até mais. Tchau, tchau.